Tempo as nossas reflexões acerca de religiosidade. Depois de algum tempinho, né? Nós teremos a nossa reflexão que fala acerca de religiosidade, que no final das contas, né, também é aquela postura de que a gente se entroniza. A gente é quem dita para Deus como é que Ele tem que ser adorado. E o cristianismo genuíno é a gente descobrir de Deus como Ele deseja ser adorado. Porque quem manda no pedaço é Ele, né? Quem manda no mundo é Ele. Apesar da rebeldia do nosso coração, a gente muitas vezes, né, ouve de Deus a maneira com que Ele deseja, ele quer ser contemplado, adorado, louvado. E a gente tem grandes oportunidades de hoje também refletir um pouco acerca disso, porque a pessoa que se auto-introniza, a pessoa que é religiosa, ela sofre algumas penas, algumas consequências, que a gente vai refletir mais uma vez hoje. Com isso eu quero concluir esse período, né? Mas com aquela grande expectativa, desejo mesmo, de que todos nós possamos sair daqui melhores para Jesus. Melhores no sentido assim de estarmos mais próximos tanto do caráter de Jesus, como também da vontade de Jesus, ok? Parecendo com Jesus, mas procurando fazer a vontade desse Deus, desse soberano, daquele, na verdade, né, que é a razão pela qual nós estamos aqui. Vamos orar mais uma vez, mas vamos fazer aquela oração que não é aquela oração apenas de papagaio, né? Ou aquela oração de gravador, né? Uma reza evangélica, né? Não, vamos orar pensando no que nós vamos falar. Eu vou orar, né? E você, ao final, se você estiver pedindo isso mesmo, você fale amém, dizendo assim, eu concordo com essa oração, ok? Agora, até você pode fazer a sua oração mesmo, naquilo que talvez você tenha uma necessidade mais emergencial, uma necessidade diferente daquela que eu vou fazer agora, tá bem? Mas vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe. Vamos clamar a Ele que Ele venha sobre nós, nos visite de uma forma especial essa noite. Que tudo isso não seja apenas um momento social de estar na igreja, porque a gente também pode fazer isso, né? Ao invés de estar na igreja por Jesus, a gente vem porque a gente encontra as pessoas aqui, revê os amigos, é muito bom isso, mas que não seja essa a principal motivação. Então vamos orar. Pai eterno, nós estamos aqui esta noite porque o Senhor nos trouxe aqui. Reconhecemos isso porque, pela nossa preferência, pelo nosso próprio coração, certamente nós nos ocuparíamos com tantas outras coisas. Mas o Senhor colocou no nosso coração, seja um peso, seja uma responsabilidade, seja uma atração, um convite, uma coisa qualquer que o Senhor nos trouxe essa noite aqui. Então pedimos a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, para que possamos aproveitar já que viemos aqui. Já tivemos esse tempo de adoração ao Senhor, cantando para o Senhor. Mas também queremos continuar adorando o Senhor, ouvindo da Tua palavra. Faça esse milagre na nossa vida, Senhor. Muitas e muitas pessoas no planeta, no Brasil, no Gama, certamente gostariam de ter a liberdade de vir à igreja, de estar na igreja. Mas infelizmente estão amarrados a tantas idolatrias, a tantos vícios, a tantas coisas que na verdade essas pessoas não conseguem largar e percebem mesmo que estão escravizadas. Outras nem percebem que estão escravizadas, mas nós não. Nós poderíamos estar lá fora, poderíamos estar no outro canto agora, mas estamos aqui pela graça do Senhor, para ouvir da Tua palavra, para receber a Tua palavra, para tomar posse das verdades da Tua palavra e assim sermos transformados pelo poder da Tua palavra, com a ação do Teu Espírito na nossa vida. Venha sobre nós, Senhor, e na meditação que vamos nos expor agora,
que possamos entender a Tua vontade para a nossa vida em particular. Obrigado, Senhor, por Tua boa mão, que o Senhor tem nos abençoado, mas queremos que o Senhor continue nos abençoando. Precisamos ter uma vida transformada, certamente, mas precisamos conhecer a Tua palavra para que o poder da Tua palavra faça ação na nossa vida. Que o Espírito Santo do Senhor quer usar a Tua palavra para nos transformar. Então nos faça não só ouvir, mas dar atenção. E também não só dar atenção, mas buscar uma transformação de vida. Por favor, Pai, venha sobre nós dessa maneira. Por favor, pedimos, clamamos, rogamos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Ok? Tem uma passagem que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Semana passada falamos um pouco acerca da vida de Saul e hoje vamos concluir com um pouco mais acerca da vida de Saul. Saul, que era uma pessoa que não conhecia Deus tão bem, tão de perto, tão bem como talvez nós conhecemos. Nós conhecemos a revelação da pessoa de Jesus, do Messias. Nós conhecemos as verdades reveladas do Antigo Testamento sendo cumpridas no Novo Testamento. Mas Saul, como nós já tínhamos visto na semana passada, ele foi o primeiro rei de Israel. Quando Deus estabeleceu Saul como rei, foi um pedido do povo, que queria um rei que pudesse tocar. E Deus ficou triste com o povo que ele tinha constituído, porque Deus era o rei daquele povo. E de repente o povo pede um outro rei. Um rei que pudesse de alguma maneira tocar, que pudesse reclamar desse rei, que pudesse de alguma maneira fazer alguma coisa que apetecesse o coração do povo. Não sei como exatamente. E talvez querendo imaginar ou querendo julgar de que um rei humano entendia mais o coração, os pedidos do povo, do que um rei que é divino. Embora Deus tivesse conhecimento, tem conhecimento total dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas aflições, das nossas angústias, da maneira que nós pensamos, de tudo sobre nós. Embora Deus soubesse, parece que havia no coração do povo aquele desejo de algo para poder tocar, ver. E olha, nós já sabemos, pela revelação inclusive do Novo Testamento, de que o que agrada mais a Deus é quando nós temos fé. E fé nada mais é do que você crer naquilo que você não vê. Embora você saiba que existe, não precisa estar tocando, não precisa estar pegando, não precisa sentir, mas crer. A Bíblia em Hebreus fala de que sem fé é impossível agradar a Deus. Então esse negócio que a gente fala assim, eu preciso ver para crer, Deus até pode fazer alguma coisa para a gente enxergar a ação dele, mas não é do agrado de Deus, não. Quando Deus então faz um milagre, alguma coisa espetacular, uma mudança, sei lá, uma coisa assim que a gente fica assustado até, Deus sinceramente não é da maneira que Deus mais gosta. Deus mais gosta é da maneira que Ele revela na palavra dEle, ou revela através de alguém. E aqueles que sabem de Deus, creem nisso. Têm fé, sem precisar pegar, sem precisar tocar. Ok? E é nisso que Deus nos chama essa noite, nos chama todos esses dias, chama você e me chama também, para que a gente dê um passo de fé, crendo em Jesus. A única maneira da gente de fato agradar a Deus é quando a gente ora, a gente não está vendo Deus, a gente fala com Deus, no fundo, nós na verdade estamos dando um passo de fé. Mas a gente pode dar um passo de fé de novo hoje, prestando atenção na palavra dele e entendendo de que, embora eu, fraco, pessoa, ser humano, peba, Deus também pode me usar como pode usar você ao falar dele para outras pessoas, no seu convívio, no seu trabalho, na sua escola, para os seus familiares também.
A passagem, então, que nós vamos ver, ela é parte da vida de Saul, que desagradou a Deus. Embora tivesse agradado os homens por pouco tempo, também desagradou aos homens. Mas era ele era aquele epicentro do furacão, do problema que Deus, que o ser humano, que o povo de Israel tinha com Deus, de rejeitar esse reinado de Deus, porque exigia fé e algumas coisas mais, mas esse Deus, né, não estava se sentindo querido, não estava percebendo que não era tão querido pelo povo. A nossa cena aqui é a autenticação e a verificação de que Deus estava soberano, sabia de que Saul era falho e não iria cumprir com as expectativas nem do próprio Deus e muito menos do povo. Porque o povo, né, torcida, gente, torcida é aquela torcida que muitas vezes diz: eu amo, grita, mas depois eu xingo. É assim o ser humano. Então vamos dar uma olhada de uma forma diferente hoje, tá bom? Já oramos e podemos levar em conta o que diz 1 Samuel capítulo 15, a partir do verso 1. É um texto grande, geralmente eu não gosto de um texto muito grande, mas é uma narrativa. E a narrativa, ela necessita de que a gente tenha uma parte maior mesmo. E eu vou, de alguma maneira, tentar ler aqui com você pode abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 15, se não, você pode acompanhar aqui a leitura, né? Que é exatamente aquilo que está na passagem que a gente vai fazer reflexão esta noite, ok? 1 Samuel capítulo 15, a partir do verso 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Samuel era o sacerdote de Deus, o juiz de Deus sobre todo o povo, aquele que ouviu de Deus que, já que o povo está pedindo, estabelece um rei, quer dizer, unge esse rei, vai lá, abençoa essa pessoa, para que todos conheçam que ele é o rei. E com isso Samuel também estava, obviamente, na sua função de sacerdote do povo, de orientar o rei. O rei é rei administrativamente, um rei é um guerreiro, é alguém que vai lutar pelo povo, com o povo e, na verdade, pelo povo. E o sacerdote é aquele que vai orientar o povo nas questões espirituais. E o rei também precisa de receber essas orientações. Samuel, então, no versículo 1 aqui, que a gente percebe, chega diante de Saul e diz: olha, Deus já me mandou te ungir rei sobre Israel. Mas presta atenção numa coisa. Ouve o que Deus tem para te dizer. Em especial, dá uma atenção agora, né? E serve também para a gente isso, né? Dê uma atenção para o que Deus quer falar para você essa noite. É claro que existem centenas de possibilidades da gente aplicar, e aqui mais ainda, as verdades que vão ser apresentadas nesse texto. Então não esqueça de você ir alistando: olha, preciso mudar a minha vida nisso, preciso parecer mais com Jesus com relação a isso também. Não esqueça de fazer isso, tá bom? Durante esse nosso tempo. Versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. O quê? Ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Quando Deus decidiu libertar o povo do Egito, e nós já sabemos boa parte dessa história, o povo de Deus era escravo no Egito. E Deus decidiu libertar esse povo. Embora um povo também de dura serviço, um povo que teve que passar 40 anos no deserto, mas se fosse obediente, passava 40 dias fora, caminhando até chegar na terra prometida. Mas o fato de que, porque o povo era desobediente, não necessariamente era um povo que era desamparado. E os amalequitas pioraram a situação do povo de Israel. Não só tentou guerrear, não só tentou matar, saquear, como também ria da desgraça do povo de Israel. Deus, presta atenção, disciplinando o seu povo e os amalequitas se aproveitando disso. Se aproveitando. E aqui a cena mostra muito claramente algo que alguns
pseudo-cristãos, muitas vezes, e até alguns cristãos que não conhecem bem a palavra, não gostam de compreender e não aceita essa ideia de que Deus castiga as pessoas. Mas esse texto está falando claramente, não só que Deus... Que barulho é esse? É do computador? É alguma bateria que está acabando. De celular talvez, né? Ok, e bem alta talvez. Será que é meu celular? Não. Não, é porque o meu tinha essa onda toda. Era um Samsung Peba, piorado, né? Que aí estava acabando a bateria, ficava com raiva. À noite, de madrugada, acabando a bateria, pem, pem, aí acordava. Aí, que agonia. Dá vontade de chegar lá, né? Quebrar o celular. Ok, nada a ver, né? Então aqui está falando, mostra exatamente Deus apresentando, o Senhor apresentando como Ele age, como Ele pensa e como Ele protege de alguma maneira. Ele se coloca como aquele que está conosco e não vai deixar passar barato ou passar como se não houvesse nada aqueles que se opõem ou maltratam aqueles que pertencem a Ele. Quem é o nosso Pai é o Senhor. E não um governo, e muito menos um rei que não gosta. Aí diz, não gosta do povo. Castigarei Amaleque pelo que ele fez a Israel. E aí diz o que ele fez. Então Deus é aquele que, em alguns momentos, e vai mostrar aqui tanto para Amaleque como para o próprio Saul, Deus tem um momento que diz assim, ó, chega. Na verdade, chegou a sua hora, na verdade. Versículo 3. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver. E nada lhe poupes. Gente, dá vontade de botar assim uma tarja preta no que vem aqui agora. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Deus é um Deus severo quando se mexe com esse Deus. E a gente olha aqui, a gente pensa assim, mas como pode? Primeiro, aqui Samuel está dizendo claramente de que Amaleque, o rei dos Amalequitas, os Amalequitas, foram maus, perversos, e agora vão sofrer sobre si a maldade que fizeram com o povo de Deus. É isso que está apresentando aqui. Segundo, Saul recebe de Samuel a orientação que Deus entregou a ele, dizendo assim, ó, os amalequitas, tudo deles é anátema agora. Entrou num estado de desgraça e você, Saul, e o povo, os guerreiros, vão ser a minha mão, castigando os amalequitas. Ok. Saul convocou o povo e o contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. E disse aos queneus, ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles. Porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Que coisa impressionante. Deus sabe a medida e para quem e qual é o endereço do castigo que ele reserva. Aqui, em particular, está falando claramente de que Saul chegou a um povo que estava no meio dos amalequitas e disse assim, olha, vocês usaram de misericórdia para com o nosso povo quando o povo estava subindo do Egito. Os amalequitas desgraçaram o nosso povo, maltrataram, guerrearam, saquearam, queriam de fato exterminar. Então, Deus usa de misericórdia com vocês. Saiam para que a gente não detone vocês também. Porque se fica aquela mesma ideia, né? Da gente andar abraçado com quem Deus vai mandar um raio na cabeça dele, vai respingar sobre nós. A situação é bem explícita e bem clara. Obedeçam, e aí diz que o povo saiu do meio dos amalequitas.
Então feriu Saul os amalequitas, de forma resumida, está dizendo aqui, é claro que não mostra toda aquela guerra, imagina se mostrasse, né? Escreveu um livro, né? E dá até para a gente tentar imaginar como tudo o que aconteceu, aquela cena toda, e criar um filme com isso. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar em Sur, que está de frente ao Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Deus tinha falado alguma coisa para ele manter vivo alguém? Nós já sabemos que não. Deus foi bem explícito através de Samuel. Aí ele tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia. E não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil, desprezível, destruíram. Há algumas pessoas que querem ser mais reais do que o rei. Aqui, a gente vai verificar exatamente com relação a Saul, de que Saul pensa, não, vou poupar o rei. O rei é aquela peça-chave, né? Me faz até de alguma maneira mais poderoso, porque eu tenho sob a minha guarda, sob a minha responsabilidade para matar ou não, o rei dos amalequitas, desobedecendo o Senhor. E aí diz que, não só isso, mas ele catou também tudo que era bonito, tudo que era obviamente, tinha valor no meio, né? Ele matou aquilo que era desprezível. Animal coxo. Obviamente, aqui está falando, né, de que ele pegou os animais gordos, os cordeiros, as ovelhas, né? O melhor que tinha lá. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, outra coisa, tarja preta, que ele não gosta de abordar esse assunto. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda aquela noite clamou ao Senhor. Algumas lições a gente tira disso aqui. Embora a gente tenha que caminhar mais, porque o texto ainda vai mais adiante, mas fala duas coisas que é importante a gente abordar antes da gente caminhar. Primeiro, a abordagem dizendo que Deus tinha se arrependido de ter constituído Saul rei. Na verdade, aqui é uma das maneiras que mostra tão grande tristeza de Deus. Não é que Deus, no seu interior, ele se arrependeu, fiz besteira. Não. É apenas mostrando uma forma que a gente possa entender quão grande é a tristeza de Deus quando nós, sabendo que é melhor obedecê-lo, a gente desobedece. Porque atrás da nossa desobediência também tem um rastro e uma consequência que muitas vezes a gente não aceita e não quer. É triste quando um pai de família desobedece a Deus, sem saber exatamente que carrega uma desgraça sobre a sua família também. Uma mãe de família, uma dona de casa, quando desobedece a Deus, do mesmo modo. Ou um filho que desobedece o pai. Da mesma maneira, a gente tem que entender que há uma consequência que é muito maior do que aquela do raio que vai cair na nossa cabeça. Quantas famílias são destruídas por causa da desobediência de um só membro da família? Por causa de um adultério, por causa de um roubo e vai ser preso, por causa de uma ira, o camarada ficou irado e matou o outro. Aí escangalha uma família inteira. E quantos também? Outras tantas pessoas. E o texto mostra aqui a tristeza de Deus, porque Saul, e aqui para mim é o foco, o ponto central, porque Saul deixou de seguir a Deus por não obedecer às palavras do Senhor. Saul decidiu não obedecer. Aquilo que Deus tinha estabelecido como anátema, como maldição, Saul não só não cumpriu a ordem de matar Agag, rei dos amalequitas, como também carregou o despojo, carregou aquilo tudo que é bonito e vai carregando para
para a sua casa, para a sua terra. Aquilo que Deus falou, não traga nada, mate, detone, lá mesmo. E aqui mostra Samuel clamando, triste, toda noite por causa de uma pessoa irresponsável. Samuel sabendo de tudo também, sabendo da tristeza de Deus e como caminhava com Deus, também estava com o coração triste e clamou a Deus. Misericórdia, Deus, por favor, misericórdia. A Bíblia diz que Samuel, ele tinha dó de Saul, tinha compaixão de Saul. Embora sendo desobediente, embora sofrendo todas as consequências depois, e por causa disso Samuel demonstrou muita compaixão, mas ele era um camarada de coração duro que nunca aprendia e sempre se entronizava. Ele era o rei do povo, mas também queria ser ou tomar o lugar do próprio Deus. A gente vai ver um pouco mais daqui a pouco. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. E alguém anunciou, e anunciou-se aquele a respeito de Saul. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Eis que levantou para si um monumento? Saul estava se achando o cara. Venceu a guerra, estava andando e vindo com aquele monte de animal bonito, e veio Agag provavelmente preso. Certamente Saul estava batendo no peito. Eu sou o bambambam, eu é que ganhei. E aí a situação aqui demonstra claramente de que ele não era apenas aquela pessoa irresponsável, mas também era alguém que não focava em Deus mesmo. Focava apenas em si. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse, quer dizer, aí Saul correu para Samuel e falou, bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Olha só, Samuel falando com Saul, Saul falando com Samuel, eu fui obediente, não sabendo ele que Samuel já tinha ouvido de Deus que Saul já tinha abandonado os caminhos de Deus há muito tempo. Quando ele falou isso, Samuel falou, então disse Samuel, peraí, que balido é esse? Pois de ovelhas nos meus ouvidos e o mugido de bois que eu ouço? Não, peraí, que barulho é esse? Que bexiga de bicho que está aí perto de você? Respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo, descarado, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos. Está vendo aqui o jogo de palavras? O povo poupou, quer dizer, quem foi desobediente é o povo, mas na hora de destruir ele se colocou no meio, a gente destruiu. Estão entendendo? A artimanha dele, ele não era inocente nessa situação não, a gente vai ver daqui a pouco isso. Então disse Samuel a Saul, espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu Saul, fala. E devia sair correndo, era? Prosseguiu Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel, não, peraí, pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe a Agag, rei dos amalequitas, e os amalequitas os destruí totalmente. Ué, isso é um quadrado redondo. Como é que você destruiu os amalequitas todos, mas não deu cabo no rei?
Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Aí ele é espiritual agora. O despojo, quer dizer, as coisas boas, bonitas, bois, ovelhas, bonitinhos que o povo trouxe, foi para sacrificar o teu Deus, Samuca. Foi para que a gente tenha um culto mais bonito. Foi para que Deus seja reconhecido e visto no sacrifício desses animais. Sabe o que é tentar espiritualizar roubo, desobediência? E falar até que estava fazendo isso para Deus. Porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Esses dois versículos, esse e o anterior, fala basicamente a respeito do nosso tempo que nós estamos durante todos esses dias aqui. Todos esses 2 meses e uns quebrados. A religiosidade nos atrapalha nos relacionarmos com Deus. Aqui ele botou o teor todo, obviamente, a respeito de Saul, sobre espiritualidade que ele tentou. Não, isso aqui é da religião. E Samuel diz aqui para Saul: Saul, você não entendeu nada. Será que Deus prefere o culto com esse monte de coisa? Será que acha que Deus prefere a campanha, a corrente, aquilo que é apenas externo, e não prefere a obediência? Porque rebelião é como o pecado de feitiçaria. Rebelião no que diz respeito a ser rebelde contra Deus, né? E a obstinação, ele não estava querendo aceitar que estava errado. Ele estava obstinado no próprio erro, querendo justificar. A obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Então a pessoa que se entroniza e acha que é o rei e não erra, ele é autólatra. Ele adora um ídolo que se chama eu. O próprio ego. E muitas vezes nós somos assim. A gente vai ver isso daqui a pouquinho também. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Depois você continua a leitura, que é bem interessante, mas para o nosso tempo agora, eu só poderia falar até esse momento. Só poderia ler até esse momento. Hoje, como falei, a gente está tentando concluir, pelo menos a série de sermões, mas não conclui, obviamente, o desafio que a gente precisa receber todos os domingos, de sermos sinceros diante de Deus. De sermos transparentes. Deus, nós já somos transparentes. Mas a gente não se enganar. Para que a gente, de maneira nenhuma, imagine que a fachada é o que Deus tem mais interesse. Não, é o coração mesmo. Não é a religiosidade, não é o ritual, não é o jejum, não é aquilo que é só externo. O que Deus quer, na verdade, é o coração. Embora as outras coisas possam vir de carona, mas absolutamente não substitui nada que não a obediência. Por isso que Saul teve que ouvir de Samuel, ele falando: olha, a obediência é melhor do que o sacrifício. A obediência é superior a qualquer ritual religioso. O que Deus quer da nossa vida é que a gente seja obediente, que a gente faça aquilo que Ele deseja que a gente faça. Nesse texto aqui, pelo menos esse texto nos mostra as práticas, as atitudes, as ações de uma pessoa que é o rei de si próprio. Nós, como cristãos, nós temos que entender desde cedo que quem manda na nossa vida não somos nós.
Esse negócio a gente falar, quem manda no meu nariz sou eu, quem manda na minha vida sou eu, quem manda... Olha, isso não é verdade. A sua rebelião e a minha rebelião é que muitas vezes julga e age como nós sendo os nossos próprios reis. E aqui o texto, esse texto, nos ajuda a entender de que a pessoa que reina sobre si, ela desobedece a Deus de forma despreocupada. Sabe por quê? Eu é quem mando em mim. O que vale é o meu interesse. Afinal de contas, eu é que vou viver a minha vida. É aquela pessoa que diz assim, olha, ou diz ou pensa. O mais importante é ser feliz. E você ouve isso em vários lugares. E o pior é que você ouve isso até em igreja evangélica. É de chorar isso. O mais importante não é ser feliz, gente. O mais importante é ser obediente. Porque a ideia de felicidade está deturpada na sociedade. A felicidade não é fazer o que você quer. Felicidade está em fazer aquilo que é necessário ser feito. Porque quem entra nessa é aquele que hoje está drogado e não consegue sair do vício. Sabe por quê? Porque lá atrás ele falou assim, eu faço o que eu quero. Embora as pessoas possam cercar, não, meu filho, oh, não, meu irmão, não, oh, meu sobrinho, não. Ele fala, não, mas eu vou fazer. Eu estou falando de drogas, mas é de tantas outras coisas na vida. É a pessoa falar assim, eu vou fazer. Embora seja desobediência, mas ele fala, eu vou fazer. É triste quando nós entramos numa situação dessa. A pessoa que reina sobre si, reina sobre sua própria vida, ele desobedece despreocupadamente ou sem preocupação, porque talvez não reconheça quem seja Deus. Talvez tenha ouvido falar, tenha uma experiência aqui, outra ali, participa de um movimento cristão, mas no fundo, é aquela pessoa que não entende Deus da maneira que deve entender. Eu não estou querendo dizer aqui que Deus vai fazer cair um raio na nossa cabeça ali fora por causa de uma desobediência. Que Deus pode fazer isso, todo mundo tem que entender que Deus pode fazer isso. Mas Deus tem tido misericórdia da gente. Eu tenho que correr para os braços dele o mais rápido possível, antes que ele faça, porque ele pode fazer. Não quero que a gente saia daqui também querendo imaginar de que Deus é um Deus somente malvado. Não, Deus não é mau, a Bíblia fala que Deus é bom. Mas eu quero que a gente entenda que esse Deus que é bom, amoroso, também é severo. A Bíblia diz, ó, com Deus não se brinca. A Bíblia diz claramente. Agora, é triste a gente muitas vezes ter que ouvir isso para ser obediente. A gente deveria estar ouvindo aquilo assim, ó. A gente deveria estar ouvindo no nosso coração, né? Ouvindo no nosso coração. Deus falando, eu te amo tanto, Abisaí. Seja obediente. Eu te amo, eu tenho te dado tantas coisas que você obviamente não merece, tantas coisas que deixa seu coração alegre, tem poupado de tantas coisas você. Vou te levar para o céu. Vou te levar para o céu comigo. Isso é certo que já seria suficiente para a gente se derramar aos pés dele, falando, obrigado, Senhor, eu vou te obedecer. Mas quando isso não é suficiente, então, a gente também tem que ouvir de Deus. Vou te dar um cascudo. Se cuida. A sua hora está chegando. Agora, de qual time nós estamos agora, né? Daquele que ouve e aceita. Puxa vida, Deus me ama tanto, eu vou ser mais obediente. Eu tenho que obedecer a esse Deus, quero glorificá-lo. Ou você está naquele outro time. Ai, tomara que Deus tenha mais paciência comigo. Ai, que segunda-feira eu paro. Em qual time nós estamos?
Desobedece despreocupadamente. É aquele que não tem tanta preocupação, bate de ombros quando alguém até repreende. É aquele que desobedece achando assim, bom, Deus Deus vai me perdoar. Vou chegar ali, vou me ajoelhar e vou pedir perdão para Ele. Deus vai me perdoar. E Deus vai perdoar mesmo. Só que Deus, porque Ele fez essa promessa de que Ele vai me perdoar. Mas também, em nenhum lugar na Bíblia diz que Ele vai nos livrar das consequências do nosso pecado. E Deus às vezes só vai tirar toda aquela proteção para que a gente assuma as consequências da nossa rebeldia, da nossa rebelião. O texto diz assim: vai, pois, agora e fere a Amaleque, destrói totalmente a tudo que tiver e nada lhe poupes. E Saul e o povo pouparam a Agag. E Saul e o povo pouparam a Agag. A ordem no versículo 3 foi: vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver e nada lhe poupes. E Saul e o povo pouparam a Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Acho que Saul pensou assim, mas Deus, acho que não, Samuel não deu o recado certo, não. Acho que ele deve ter falado errado. Era para destruir aquilo que não presta. Aquilo que presta, na visão da pessoa, a gente mantém. Não tem nada a ver. Deus tinha determinado e o recado era bem claro. Será que o mais importante, então, é a gente ser feliz na desobediência? Primeiro, isso não é felicidade. Será que o que vale mesmo é o nosso interesse? Não, não é, porque Deus sabe o que é melhor para a gente. Da mesma maneira que uma criança pede para brincar de gilete, uma criança de 1 ano de idade, vê uma gilete ali, ou uma faca, ou uma tesoura, aquela de ponta, né, aquele negócio todo. Ele fica, me dá, dá. E o pai fala, nunquinha. A mãe fala, bebeu menino, vou dar nada. Por quê? Mas o filhinho fica pensando assim, me dá. Deve ficar pensando assim, mas que mãe tão chata. Né? Porque para ele a felicidade está em brincar com uma tesoura de ponta, botar na boca, tesoura, né? E sair tombando com a tesoura na boca, né? E o pai não vai fazer isso, porque o pai não é tão irresponsável. Mas essa é a verdade. Muitas vezes estamos fazendo do mesmo jeito, pedindo a Deus algo, né? Que Ele fala assim: você não pode, você vai se escangalhar, você vai se atrapalhar com isso. Ah, Senhor, mas eu quero tanto um love, eu quero tanto tal emprego, eu quero tanto, Senhor, eu estou tão necessitado, tão necessitada, né? E Deus fala: você, meu amigo, você vai cair no abismo, você vai se atrapalhar. Não, Deus. As práticas de uma pessoa que reina sobre a sua própria vida, sobre si. Primeira é que erra, peca, escolhe o errado, sem preocupação. E a segunda é que essa mesma pessoa não reprime as suas vaidades. Gente, olha só o que o texto diz, que é de surpreender, né? Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e para dar bronca nele, para falar exatamente qual era o coração de Deus, e anunciou-se aquele, né? Alguém foi e falou para Samuel: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Dando volta, passou e desceu a Gilgal. Eis que levantou para si um monumento. Por que levantou um monumento para ele próprio, em homenagem a ele? Porque que coisa engraçada, né? Coisa engraçada. Esquematizou e falou: faz ali um monumento, faz ali um negócio, talvez um busto, né? Para todo mundo passar aqui e lembrar de mim. O bonitão. O poderoso. Em Angola,
tem um negócio bem interessante. Os nomes são muito engraçados, né? Embora a mesma tem ali uma cultura meio portuguesa, né? Mas afro, obviamente afro, né? E brasileira, a gente às vezes não entende bem de onde vem. É claro, não entende por que colocam os nomes tais que colocam lá nas pessoas, né? Fuló, Mavinga, e apelidos às vezes até engraçado também. Tinha uma dupla, quando eu fui lá em Angola, tinha uma dupla que fazia sucesso na televisão. O nome da dupla, dois criolinhos assim, bem azulim, né? O nome da dupla, Combustível e Gasolina. Que criatividade. E fazia sucesso. Fazia sucesso. Era engraçado isso. Mas sabe, eles podem colocar qualquer tipo de nome, eles próprios, né? Colocam o nome nos filhos e tudo mais. Mas sabe o que eles não fazem? É botar o nome dos filhos que seja o seu próprio nome. Então lá em Angola você não vai encontrar um Júnior. Mas você vai encontrar, talvez você vai encontrar um sobrinho, um neto, porque eles honram os mais velhos ou alguma pessoa que lhe acham importante, dando o nome para o filho. Eles, na sua cultura, pensam assim: o nome do meu filho vai ser o nome de uma pessoa importante. Sempre assim eles pensam. Então não vão colocar o próprio nome, porque as pessoas vão... Que Saul faria isso lá. O nome do primeiro filho, Saul 1. 2 no caso, ele era o primeiro, era o 2. O nome do segundo filho, Saul 3. E assim vai. O cara fez um monumento em sua própria homenagem. Igual aquele camarada, né, uns tempos atrás, sei lá, uns 4 anos atrás, que fez uma boa jogada, fez um bom jogo, né, jogou bem, e ao final o repórter perguntou para ele, né, como é que foi, você fez uma boa partida? Ele falou, eu estou de parabéns. Eu estou de parabéns mesmo, porque fiz um bom... Gente, isso é engraçado, né, essas coisas? Mas é isso, é engraçado não, gente, isso é triste. Isso é triste, na verdade. É engraçado a gente perceber que acontece isso, né? E talvez, né, a tristeza maior é a gente se colocar numa postura de nunca reprimir a vaidade. Isso é vaidade, isso não presta, isso é autoentronização. Isso é, e aqui diz, eis que levantou para si um monumento. Eis que levantou para si um monumento. Terceiro lugar, já que ele desobedece, peca despreocupadamente, ele também mente descaradamente. Mente descaradamente. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Eu fiz tudinho que Deus pediu, mandou eu fazer. É claro que tem gente que parece que mente por esporte, né? Não tem gente, você já deve conhecer alguém que mente assim de graça. A pessoa nem está tendo benefício nenhum, mas ele faz questão de tacar uma mentira só para dizer que é melhor em alguma coisa. Outros mentem para se parecer melhor. A tristeza maior é a gente mentir para Deus, ou imaginar que a gente está enganando Deus. E mentiras religiosas do tipo, dentro de igrejas evangélicas, sim, igreja evangélica. Estou vendo um anjo, sabe? Isso já aconteceu muito em algumas igrejas pelo Brasil. Porque a pessoa entende e sabe que a Bíblia diz que o culto cristão é presenciado por anjos.
E a pessoa, para se passar por mais espiritual, e ninguém vai dizer, né, que ele que está mentindo, né? Ou não vai ter coragem, porque bem provavelmente uns de nós e eu seria, bicho, tu está vendo é outra coisa. O que você usou antes de vir para cá? Né? Mas a pessoa deslavadamente vai... Vejo anjos. Vejo anjos. É igual a Xuxa que estava vendo doente. Uma época atrás, faz tempo já, né? E o pessoal doente, está vendo? Como é o nome daquela empresária dela? Empresária não, né? Marlene Matos. Tu está vendo? É Marlene Matos, né? Tu está vendo? É doente coisa nenhuma. Tu está vendo demais e de repente acorda à noite e vê a Marlene Matos. Está vendo um doente. E aquelas profetadas, gente que mente para outra, dizendo, Deus está me dizendo isso. Aí lançam uma profetada na cara da outra pessoa. E muita gente vai acreditando. O pior é que, sabe, mentir descaradamente. Embora muitas vezes consigamos enganar algumas pessoas, nunca enganamos o Senhor Jesus. Nunca enganamos aquele que é o Rei dos Reis. Isso é suficiente para a gente tomar cuidado. Eu fiz o que Deus tinha pedido. Eu fiz o que o Senhor tinha pedido. Outra prática de pessoas que reinam sobre a sua própria vida é que ela desculpa seus pecados. Desculpar, gente, é transferir a culpa. Aí você olha aqui para a figura de Saul. Então disse Samuel: que balido pôs de ovelhas é este nos meus ouvidos, e que mugido de bois eu estou ouvindo. Aí respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram. Olha, trouxeram de Amaleque. Talvez ele deve ter falado assim, né? Na hora que Samuel falou assim para ele: ué, que barulho é esse que eu estou vendo de bicho? Ele: hã? Bicho? Está ouvindo demais. Não, estou ouvindo. Estou ouvindo. O povo que trouxe isso aqui. E ele é descarado mesmo nesse sentido. Não era inocente, não. Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram. Porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, a gente destruiu. Na hora da obediência ele fala assim: a gente obedeceu. Na desobediência, foi o povo que fez. Isso, gente, se chama desculpar. Desculpar é transferir a culpa. E o pior de transferir a culpa, o não reconhecimento do pecado, é que Deus não derrama graça sobre quem não assume o seu pecado. Quer parar com algum vício? Reconhece o seu pecado. Deus derrama graça. Mas enquanto... Já viu aquela pessoa que fala assim, que o cara é alcoólatra, acontece isso muitas vezes, todo mundo ao redor dele fala: rapaz, você está bebendo demais, hein? E ele fala assim: não, quando quiser, eu paro. É só eu querer, eu paro. Eu paro. Mas nunca quer. Na verdade, no coração ele até quer, mas não admite que não consegue ficar sem beber. E muitas vezes nós também, numa situação semelhante a essa, queremos desculpar o nosso pecado. Erra aqui, foi porque, aí começa a colocar. Tem um pecado aqui, mas foi porque. E a gente faz muito isso, principalmente quando a gente é vítima de alguma coisa. Principalmente quando às vezes quando a gente não é vítima de coisa nenhuma. Descaramento nosso, a gente quer colocar a culpa em Deus. Senhor, mas eu fiz isso porque eu sou pobre. Eu fiz isso porque eu nasci assim. Mas muita gente mesmo, né, quer transferir a culpa, né? A pessoa comete um pecado e quer, e às vezes como vítima, como falei, olha, eu só fiz isso porque
fui agredido primeiro. Eu só toquei fogo no fulano porque ele me xingou. Eu só fiz isso porque quantos conflitos dentro de casa não seriam resolvidos se a gente admitisse, não, tudo bem, a pessoa pecou contra mim, isso não quer dizer que eu vou revidar, vou me vingar. Alguém em casa principalmente nas famílias, onde Satanás quer tocar e muitas vezes a gente, não, eu não aceito que façam isso comigo. Será que Jesus passou no coração de Jesus falar assim, olha, eu não aceito que me crucifiquem? Não. Jesus falou, eu aceito porque tem um propósito maior. Jesus falou, eu aceito sim. Eu aceito porque isso aqui é pequeno diante da obra que vai acontecer, que vai se concluir com essa obediência minha. Por fim, e aqui também está ligado, junto ao que a gente acabou de dizer, a demora de reconhecer os seus próprios pecados. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, Samuel replicando, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei dos Amaleques, e os amalequitas os destruí totalmente. Foi o povo que tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Demorar a reconhecer os nossos pecados. A demora do reconhecimento dos nossos pecados pode ser tarde demais para a gente, na hora que a gente quiser reconhecer. A hora é agora. Na verdade, a hora é ontem. A hora foi quando a gente entendeu, ou pelo menos percebeu que não estava agradando ao Senhor. Vamos sair dessa. Vamos mudar. Vamos deixar Jesus trabalhar em nós. A religiosidade distancia o cristão do seu verdadeiro Deus. E o texto que queria que a gente finalizasse a nossa reflexão de todo esse período é Deus falando através de Samuel para Saul. Tem porventura o Senhor tanto prazer em religiosidade, quanto em que se obedeça à sua palavra? E eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. O que Deus quer da sua vida? É a obediência, sem dúvida nenhuma. Deus quer a obediência e olha, isso claro, engrandece Ele e é o melhor para a gente. É o melhor para a nossa vida. Você precisa admitir isso, eu preciso admitir. Na hora que o meu coração estiver querendo alguma coisa que é contra o preceito do Senhor, mesmo que doa o meu coração, eu tenho que preferir Deus. E hoje a gente deveria fazer um pacto com Deus. Senhor, antes de eu parecer qualquer coisa, religiosamente, eu quero ser um cristão genuíno. Eu quero obedecer, eu quero ser piedoso, eu quero ter coragem de obedecer ao Senhor. Eu quero reprimir ou permitir que o Senhor reprima em mim aquilo que não procede do Senhor. Eu não quero dar vazão para o meu pecado. Eu quero ser do Senhor de verdade, porque eu já sei que eu terei uma vida abundante, uma vida satisfeita, uma vida satisfatória, uma vida de realização profunda com a obediência ao Senhor. Ser cristão sem ser religioso é algo libertador. Mas também é um passo para quem é maduro na fé, para quem quer intimidade com Deus.
Porque a formalidade da religião nos cria um bloqueio para Deus. Ao vir à igreja, a gente não pode imaginar que o vir à igreja é suficiente. Eu tenho que estar com o coração ouvindo da palavra e adorando esse Deus. Eu preciso compreender, obviamente, de que o que Deus quer de mim, que quer de nós, é de que a gente se devote a Ele, que a gente curta a graça dele sobre nós. Então a religiosidade nos atrapalha, porque a gente acha, não, se eu fiquei sem fazer isso, se eu caminhei assim, de joelhos um quilômetro, se eu estou 2 semanas de jejum, isso não vale se não tiver obediência no pedaço. Não, para Deus não vale. Vamos orar e pedir que Ele venha sobre nós e nos oriente sobre isso. Que a gente não troque a obediência a Deus por formalidades. A gente veste uma roupa religiosa e já se sente assim mais espiritual. Não. Deus quer devoção. Deus quer tempo de oração, de reflexão, de leitura da palavra, de ajuda, de amor às pessoas. Deus quer que a gente se dedique dizendo, Senhor, eu me gasto pela causa do Senhor. Eu quero amar as pessoas genuinamente. Me ajuda a amar quem até me quer mal. E Deus vai trabalhar na nossa vida, sim. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor faça um milagre na nossa vida. Coloque-se diante de Deus agora, você mesmo. Você mesmo. Dizendo para Deus assim, Senhor, a partir de hoje eu sou uma pessoa dedicada e consagrada ao Senhor e não a mim. A partir de hoje eu pertenço mais ainda ao Senhor. O Senhor é o meu rei de verdade, não eu que sou o meu rei. Faça isso agora. Se reconsagre a Ele. E se você já identificou alguma coisa que você precisa mudar, mude agora. Pai eterno, mais uma vez estamos diante do Senhor pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos encoraja a caminhar mais perto do Senhor. Nos ajude a ter o caráter de Jesus, nos ajude a sermos pessoas mais consagradas ao Senhor. Sem legalismo, Senhor, sem legalismo. Sem coisas que é da religiosidade. Que possamos entender claramente de que o Senhor nos ama, nos ama, nos ama. E que o nosso desejo de te obedecer, de ver o Senhor sendo glorificado, nos faça obedecer ao Senhor mesmo. Nos faça que a gente anule, ou permita que o Senhor anule o poder escravizador do pecado. E a gente possa, de forma livre, cultuar o Senhor. Nos abençoe, Pai, por favor. Pedimos a Tua graça sobre nós nesta noite, entendendo que o Senhor tem interesse em nos abençoar. E se dermos espaço ao Senhor, o Senhor vai nos abençoar mesmo, porque é do interesse do Senhor. Louvamos o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Vamos fazer algo diferente agora. Diferente, para a gente talvez até fugir de qualquer tipo de religiosidade, seja do formalismo ou seja do não formalismo. Vamos louvar o nome de Jesus agora com a salva de palmas. Vamos? Aleluia. É o Senhor, Pai, que recebe todo o louvor e toda a glória. Amém, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ok. Quero só dar alguns avisos aqui. O primeiro aviso é que os jovens estiveram hoje cedo, alguns jovens que vão para o congresso, estiveram aqui na igreja
até se comprometeram de vir hoje à noite, estão tentando arrecadar recursos para ajudar algumas pessoas que nem têm todo o recurso para ir para o congresso, e estão vendendo camisetas, até falaram que iam trazer para algumas pessoas, mas eles decidiram, alguns desses jovens, né, parte é da nossa igreja também, mas decidiram de que seria melhor voltar na próxima semana. Então, na próxima semana voltarão aqui, e é bom que você possa também se dedicar na ajuda de alguns jovens que querem ir para o congresso de jovens, que esperamos que seja bem desafiador, para que todos possam ir. Os que têm recurso financeiro e aqueles que também não têm recurso financeiro. Ok? Também quero avisar que o Alisson voltou dos Estados Unidos. Passou... Quantos dias lá, Alisson? Tudo isso? Ok. Arrumou namorada lá, não? Não, né? Ok. Hã? Ele não fala isso, né? Isso ele não revela. Ok. E posteriormente talvez a gente vá ouvi-lo, a gente precisa até conversar, porque ele foi em algumas igrejas da Aliança lá nos Estados Unidos, né? E certamente viu algumas coisas, uns contatos, algumas parcerias também, né? O interesse deles em vir aqui, nos abençoar, nos ajudar no acampamento, na estrutural também, né? E até outras coisas que talvez a gente nem saiba ainda. Pode até procurar e conversar com o Alisson. É o Alisson, na verdade, eu falo Alisson só de encher a paciência dele. Sobre essas coisas a gente pode conversar com ele depois. Alguém tem algum outro aviso? Flávio Campos. É importante, ó. Boa noite. Realmente, como o Bisa falou, é super importante. Hoje foi trabalhado com as crianças de 5 a 8 anos a importância da oração. E eles criaram de próprio punho uma agenda de oração semanal, envolvendo pedidos de oração referentes a pessoas doentes, referindo-se a agradecimentos de forma geral e a salvação de pessoas conhecidas. Então, pais, vocês serão cobrados durante a semana para que os seus filhos orem com vocês. Então, se vocês já têm essa prática de oração com os filhos de 5 a 8 anos, ótimo. Se vocês, infelizmente, por um motivo ou outro, ainda não têm essa prática de oração com seus filhos, vocês serão cobrados por eles a partir de agora. Tá ok? Então, eles criaram a agendinha deles, está aqui, e colocaram dentro pedidos para doentes, agradecimentos e salvação. Esse aqui é o da Maria Clara, ela já começou. Doentes, meu avô, no caso meu pai. Agradecimentos pela minha família e salvação do avô dela também. Então, lá na salinha ela já me cobrou: pai, nós vamos orar por isso aqui durante toda a semana. Então, incentive o seu filho a orar durante a semana também. Diversos pedidos, formas diferentes. Ok? Muito obrigado. Excelente. Tá joia. Quem mais? Dona Simone. Também é. Boa noite a todos. Eu estou aqui para dar um aviso da União Feminina, aqui da igreja. Nós teremos o nosso último encontro do ano de 2013, que vai ser no dia 9 de novembro, às 15 horas, na Ponte Alta Norte, Chácara 40, na Chácara da Areli. Nós vamos nos encontrar aqui na igreja às 14h30, todas as mulheres, para que possamos dividir os carros. Nesse dia, gostaria que as mulheres levassem os seus aventais e também colocassem em prática as receitas que aprendemos no decorrer das oficinas, que as mulheres se voluntariem em levar um prato. Nós estaremos com essa listinha ali atrás, onde você poderá assinalar a receita que você aprendeu. Obrigada, e qualquer dúvida você pode me procurar a Areli, Ivonilce e as meninas. Os convites vão ficar onde? Ok. Trouxeram visitantes no decorrer das oficinas, que vocês possam reiterar esses convites a elas, e a gente está com um convitinho para cada uma. Obrigada. Ok. Mais algum aviso? Cássio, tem algum aviso? Não, né? Ana Cláudia?
Sim. Ah. Quer dizer, ela não veio hoje à noite, ela veio hoje de manhã, né? Ela está no hospital? Ok. A Camila, então, né? Claro, tá joia. Tá bem. Ok. Então vamos ficar em pé e vamos terminar com oração. Se você tiver liberdade, pode levantar as suas mãos. Se tiver interesse e liberdade, pode fazer isso. Pai eterno, muito obrigado por esta noite, pelas coisas que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado porque a Ivonilce está melhor, pôde nos ajudar hoje aqui, Senhor, no louvor. Continue abençoando para a cura e restabelecimento dela de forma completa, Senhor, por favor. Também queremos pedir ao Senhor pela Camila, não sabemos o que ela tem, o Senhor sabe. O Senhor não só sabe, como o Senhor também pode restabelecer, curar e dar a saúde perfeita a ela. E pedimos isso agora, entendendo que o Senhor tem plenos poderes. Também queremos te agradecer pelo que o Senhor nos desafia a sermos melhores para o Senhor, mais parecidos com Jesus. Nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que tanto carecemos, esteja conosco, esteja com esta igreja, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, tenha uma boa semana, uma boa noite.